Olá pessoas, aqui é o professor Kevin Souza, espero que vocês estejam bem. Tá? Para a aula de hoje, preparei a nossa revisãozinha para a nossa semanal, tá certo? O roteiro está sendo aí disponibilizado para vocês, a gente continua mantendo aquelas questõezinhas que eu sempre faço, elas continuam valendo aquela pontuação, tá? Então nessa semana você assiste a minha revisão, você confere, né, e estuda pela apostila, tá? Se você tiver anotado pelo caderno, pelas aulas que estão disponíveis no Classroom, tá certo? Você faz aí a revisãozinha. Qualquer dúvida que você tiver, você fala comigo por e-mail, diz qual é a questão, tá? Fala se não conseguiu encontrar no livro, tá? Usa bem o livro para isso, usa bem a apostila para isso, certo? E qualquer dúvida que você tiver aí em relação às questões, você fala comigo e a gente vê aí o que a gente pode fazer a respeito. Tenta me entregar o máximo possível nessa semana, tá certo? A revisão, botando aí no máximo até sexta-feira, para que eu tenha tempo hábil, né, para corrigir. Se você conseguir entregar no próprio dia, na própria quarta-feira, quando no caso hoje, né, quando você tiver aqui assistindo a aula, depois que você assistir a aula de revisão, se você já conseguiu entregar hoje mesmo, no dia 8, melhor ainda, porque aí eu tenho mais tempo ainda, tá? Para corrigir a atividade de vocês. Lembrando, não são só vocês, não é só o conectivo, a escola que o tio Kevin dá aula. Então, a partir disso, a gente inicia falando sobre a questão da estrutura fundiária, tá certo? E essa estrutura fundiária é o que vai dar origem aqui à distribuição, organização e dimensão das propriedades rurais. Então, tudo isso compõe a estruturação fundiária do país, tá? Para a gente falar isso, a gente precisa falar, por exemplo, do Estatuto da Terra, que é graças a ele que a gente vai ter o módulo rural. A função do módulo rural é caracterizar cada uma das propriedades rurais que a gente tem. Então, essas propriedades elas podem ser de 6 tipos, tá? Eu vou ter o imóvel rural, eu vou ter as empresas rurais, latifúndios por exploração, latifúndio por dimensão, minifúndio e propriedade familiar. A gente vai passar bem rápido, tá? Vai ser uma revisão bem rápida, até porque a gente não tem tanto tempo disponível para ficar falando especificamente sobre cada um deles. Então, Kelvin, eu quero entender especificamente cada um deles. A gente vai voltar lá para nossa aula, tá? Procura lá no Classroom o dia da data dessa aulazinha, dessas aulas que vão estar na prova de vocês. É só acompanhar com o roteiro, tá? E ir voltando nas semanas lá pelo Classroom que você consegue encontrar. Então, os imóveis rurais, tá certo? Vão ser propriedades onde eu vou ter a exploração extrativa, extrativismo vegetal, animal e mineral. Vou ter, tá certo, atividades da pecuária, que é a criação dos animais, e agroindustrial, que vai envolver aí a questão da agricultura e a indústria em cima dessa agricultura. Então, se tiver tudo isso, eu tenho uma característica de um imóvel rural. Vai ser uma empresa rural quando eu tiver, tá, uma empresa, uma fazenda que tem grandes proporções, tá certo? Ela vai ter que apresentar uma área de cultivo, tá certo? Para a agricultura, uma área de pastagem para a criação dos animais e ela vai ter que ter também algo que minimize os impactos provocados por essas duas primeiras atividades que eu citei. Ou seja, ela vai precisar ter uma área de reflorestamento. E essa área de reflorestamento tem a função de auxiliar o meio ambiente. Já que eu estou desenvolvendo atividades que vão degradar, eu preciso ter algo para compensar. Então, essas grandes empresas vão ter áreas de reflorestamento para isso, para compensar o prejuízo que elas causam ao meio ambiente. Eu vou ter latifúndio por exploração, quando eu tiver áreas muito grandes e elas não forem exploradas de forma nenhuma, e eu vou ter latifúndios por dimensão quando eu tiver grandes propriedades rurais. E essas grandes propriedades rurais, tá, que fazem parte aí dos grandes produtores, elas vão ter a função de abastecer o mercado externo, ou seja, o que é produzido não fica aqui no Brasil, ele é vendido, tá, em forma de commodities para outros países, tá? Já a gente fala especificamente sobre as commodities. Eu vou ter um minifúndio quando eu tiver pequenas propriedades rurais que, junto com a propriedade familiar, eles vão abastecer o mercado interno. Vão ser aqui os pequenos produtores. E dentro da propriedade familiar, eu vou ter ali a família, tá certo? Do proprietário da terra que vai explorar os recursos daquele local, tá? Então vão ser aí fazendas pequenas em comparação com as outras que o Tico me citou. Essa
estrutura fundiária, ela segue um padrão, ela segue um histórico, tá? Então, eu inicio a partir do período colonial com as capitanias hereditárias, onde eu tinha os donatários, que eram os senhores das terras, e eu tinha cada capitania chamada de sesmaria, e ela tinha uma função de explorar os recursos, tanto relacionado com a agricultura, quanto com explorações voltadas para a mineração, tá certo? A partir disso, eu tenho Dom Pedro II, tá certo? Assinando uma lei onde a posse dessas terras públicas ela só poderia ser adquirida de forma, certo, comprada. Eu não tenho mais, então, nas capitanias, a doação, tá certo, ou a posse da terra. Eu só posso ter uma terra a partir de agora se eu comprá-la, tá certo? O que vai gerar uma concentração de terras na mão de quem? Na mão de quem tem dinheiro. Então quem tem dinheiro vai comprar a terra, tá? E quem não tem vai ficar a ver navios. Isso vai gerar vários tipos de desigualdade dentro do Brasil, tá? Então eu vou ter uma concentração de terras na mão de pouquíssimas pessoas e um número muito grande de pessoas que não vai ter terra nenhuma para cultivar, para morar, para viver. De forma bem geral, falando, a gente vai ter um número muito grande de pessoas em situação de rua, que é o que existe hoje no nosso Brasil. O que boa parte dessas pessoas que vivem principalmente no campo querem é uma reforma agrária. Então, a reforma agrária ela surge da necessidade de combater a desigualdade social. E o que é essa reforma agrária? É uma distribuição de terras. O governo ele compra terras que não estão sendo usadas, das grandes propriedades rurais, e distribui para as pessoas que precisam, e as pessoas vão cultivar e vão tentar sobreviver a partir disso. Tá? São terras que não têm nenhum uso, e, infelizmente, tá, essa reforma agrária nunca saiu do papel, ela de fato nunca aconteceu. Tá? O governo nunca fez essa reforma agrária e nós temos aí situações em que pessoas acabam invadindo propriedades que continuam em desuso, tá? De forma ilegal, o que se configura como um crime. Tá? A Revolução Verde ela é o processo de modernização do campo, ou seja, eu tenho atrelado ao processo de revolução industrial um número muito grande de pessoas que migra. Eles saem do campo e vão para a cidade, no que a gente conhece como êxodo rural. Então eu tenho uma substituição da mão de obra camponesa, que era o campesinato e o artesanato, pelas máquinas da Revolução Industrial. Eu tenho uso excessivo do solo, já que eu vou ter que alimentar uma população maior, essa população vai crescer ano após ano. Eu tenho uma poluição e contaminação ambiental por conta do uso excessivo de poluentes e de agrotóxicos. E eu tenho, obviamente, em relação a isso, um aumento do caso de câncer, principalmente no meio rural. Então eu tenho, nessa modernização, uma passagem da minha agricultura para o agronegócio. Tá? Então eu tenho a saída de atividades que eram associativas com o meio rural para atividades que vão ser maléficas para o meio rural. Tá? Então essa modernização ela traz um aceleramento aí na produção, mas ao mesmo passo ela traz muitos prejuízos em relação ao ambiente rural. Tá? As principais relações de trabalho que a gente tem no meio rural é o trabalho familiar. Esse trabalho familiar ele é exercido pelas pessoas que moram e vivem naquela propriedade. Eu tenho os trabalhadores temporários, que são trabalhadores que são contratados, tá? Podem ser com carteira assinada ou não, para trabalhar no período que tem uma maior demanda de mão de obra, geralmente é o período da colheita. E eu tenho os trabalhadores permanentes, que são aquelas pessoas que trabalham, tá, de forma fixa naquele local durante o ano inteiro. Então, as principais relações de trabalho que nós temos no meio rural são essas três. Uma que a gente não comenta muito, que nem a própria apostila traz, é em relação ao trabalho escravo, tá certo? Ou ao trabalho infantil, tá? Ambos são passíveis, não é, de penalidades em relação à lei, se constituem como crime, porque eles não devem ocorrer, mas por conta de nós não termos uma legislação efetiva, tá? Nós não termos uma fiscalização efetiva, acaba acontecendo, principalmente no meio rural, tá? Eu ter crianças e adolescentes trabalhando de forma irregular, certo? Colocando sua vida e de outras pessoas em risco, e eu tenho também um grande número de pessoas com trabalhos análogos à escravidão, que é justamente quando você trabalha, mas recebe menos do que você deveria receber em relação à função que você está desempenhando, e algumas pessoas, no caso, não recebem quase que nada, porque elas acabam acumulando dívida com os proprietários da terra. As principais questões ambientais que envolvem aqui o agronegócio é a fronteira agrícola,
que é justamente os locais, tá? Principalmente na região centro-oeste, onde a gente concentra a maior quantidade de atividade agroindustrial ou atividade agropecuária. Então, eu tenho na região centro-oeste, certo? Uma concentração das atividades agropecuárias, e isso causou no bioma cerrado uma redução de 80% da sua vegetação original. Ou seja, 80% de um bioma inteiro foi devastado por conta da fronteira agrícola. Não o bastante, essa fronteira agrícola cresceu o suficiente em um ponto em que ela não consegue mais estar naquele local, ela precisa migrar para outro. Então, o que nós temos de problema hoje no Brasil é uma fronteira agrícola que está saindo da região centro-oeste e está avançando para a região norte, o que vai complicar cada vez mais a situação dos indígenas, dos nativos que moram ali na região norte, as tribos que moram ali, a floresta que vai ser devastada por queimadas, por desmatamento, para dar lugar ao pasto e o gado poder pastar, tá certo? Então a gente vai ter grandes problemáticas envolvendo esse avanço dessa fronteira agrícola em relação ao bioma amazônico. Nós vamos ter uma grande preocupação envolvendo as questões ambientais nessa região por conta dessa fronteira agrícola. E aí a gente viu nas nossas outras aulas uma série de imagens, né? Uma série de charges que caracterizam bem algumas mensagens por trás, né? Que a gente chama de mensagem subliminal, o que essa tira tem a mostrar pra gente. Então eu tenho aqui, tá, um bovino falando pro outro: um dia, meu filho, a Amazônia será sua, até, né? Garantindo para a próxima geração que eles vão pastar naquele local, naquela região, tá? Eu tenho um grupo de pessoas que compõem aí o que eles chamam de bancada ruralista, que é o agronegócio, falando o seguinte: que é absurdo, essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio, e a gente sabe que não é assim, né? A floresta ela sempre esteve ali, nós é que a alteramos. Nós temos aqui pessoas, tá, que impedem aí que essa reforma agrária aconteça. Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa comandando praticamente o Brasil inteiro, enquanto eu tenho uma família que não tem acesso, não consegue entrar nesse Brasil, mas justamente não ter acesso às terras desse Brasil, tá certo? Eu tenho um pequeno número de pessoas concentrando boa parte das terras brasileiras. E eu tenho uma demarcação bovina, tá certo? Aqui no meio da floresta, como se ela representasse a partir daí a questão da fronteira agrícola indo em relação à Amazônia, no caso, o gado chegando na região amazônica. A produção rural, tá? Quando a gente fala de produção rural, de produzir dentro desse meio rural, a gente precisa falar de alguns setores. Primeiro, o setor primário da economia, que a gente sabe que é o setor de extração, tá? Aqueles 3 tipos de extrativismo: vegetal, animal e mineral. Vai estar relacionado com a agricultura, com a pecuária e com, obviamente, o que a gente falou, o extrativismo. Então, sempre que for pensar no meio rural, pensa sempre no setor primário. E quando a gente for falar de atividade industrial no meio rural, são todos os setores. Então, dentro da produção rural, eu tenho a agricultura, que é o cultivo, a pecuária, tá? Que é a criação dos animais, e eu tenho os tipos de extrativismo que eu comentei anteriormente. Eu tenho, dentro dessa produção do espaço rural, 2 categorizações, tá? Eu vou ter um meio que vai ser modernizado, e esse meio modernizado ele envolve as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. E eu vou ter aqui que a maioria das grandes empresas rurais vão abastecer o mercado interno e vão estar nessas regiões. Então, os grandes produtores rurais estão concentrados nessas regiões que estão aí no slide e vão abastecer o mercado externo. Já nos locais menos modernizados, nas regiões menos modernizadas, eu vou ter a região norte e nordeste abastecendo principalmente o mercado interno, tá? Então vamos lá, modernizado. Ele vai abastecer mercado externo de forma principal, e o que sobrar abastece o mercado interno, enquanto os menos modernizados vão abastecer principalmente o mercado interno. Isso não significa dizer que eu não tenha, por exemplo, indústrias dentro do Ceará que façam esse papel de exportação. A gente tem sim, principalmente na fruticultura, tá? Esses papéis de importação. Essa produção agrícola, ela foca-se nas commodities de exportação. Então, quando a gente estiver falando a respeito aqui de commodities, que é justamente a matéria-prima que é utilizada, a gente vai estar falando principalmente da soja e do milho aqui no Brasil, que são as 2 principais commodities, que são as moedas comerciais na exportação.
Então, as commodities, tá certo? São aí as matérias-primas, o produto bruto, o produto in natura, que não teve nenhum grau de industrialização, que vai servir para abastecer o mercado externo. Quando a gente fala de produção agrícola, a gente também tem que pensar que existe uma desigualdade de produção. Se eu tenho um lado modernizado e um menos modernizado, significa dizer que do lado modernizado, tá? Naquelas regiões que a gente comentou, eles vão concentrar a maior parte de recursos financeiros e de tecnologia, enquanto menos modernizado, isso não vai acontecer. Em relação à pecuária, tá certo? Essa pecuária pode ser de dois tipos. Eu vou ter uma pecuária extensiva, quando o gado é criado solto, tá? Ele vai percorrer por toda a extensão do terreno. Eu vou ter pouco recurso e não vou precisar de muita tecnologia para criar esses animais. Ao passo que eu vou ter a pecuária intensiva, onde esse gado ele é criado em confinamento, tá? Ele tem um maior recurso a ser utilizado, ele tem mais tecnologia, tem mais investimento e, obviamente, tem mais dinheiro envolvido a partir daqui. O agronegócio ele vai envolver, como eu falei anteriormente, os três tipos de setores, certo? Eu vou ter o setor primário, eu vou ter o setor secundário e o setor terciário. Em relação ao setor primário, eu vou ter os produtores, que são as pessoas que trabalham diretamente ali na propriedade. Eu vou ter os fornecedores, que são os fabricantes dos insumos agrícolas. Esses insumos são, na maior parte das vezes, os agrotóxicos. Vão fornecer também os maquinários e as sementes. E eu vou ter a parte de processamento, distribuição e comercialização. Então, setor primário, a produção. Setor secundário, a transformação, são os fornecedores, é quem vai pegar aquele material bruto e vai industrializar. E o setor terciário é a comercialização, tá? Então, nessa comercialização, envolve a questão alimentícia, tá certo? Envolve os frigoríficos, envolve a distribuição desses alimentos para os supermercados até chegar na nossa mesa. No caso, até nós irmos no supermercado comprar e chegar na nossa mesa. E aqui, em relação ao agronegócio, tá certo? Sempre que eu tiver uma característica em que eu tenho uma empresa que não está mais na zona urbana e ela está indo para a zona rural, eu tenho aqui uma agroindústria atuante, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o seguinte, para a gente conseguir pensar nessa questão de commodities. Eu tenho o látex in natura, extraído aí da seringueira. Esse látex, tá certo? Ele vai se transformar em uma borracha in natura. E eu tenho o seguinte. O produto bruto, a matéria-prima, é o látex, tá certo? Quando ele passa por um grau de transformação, aí já existe uma industrialização dentro dele, que é quando ele vira essa borracha natural. Então, commodity, se a gente fosse colocar aqui, seria o látex in natura, tá? Perdão, avançou demais. Então, a commodity seria o látex in natura e a borracha natural seria o primeiro processo de industrialização, tá? Se eu não me engano, quando a gente viu essa aula falando sobre a borracha, eu até coloquei um videozinho para vocês acompanharem o passo a passo da transformação. E mais algumas charges, tá? A gente tem o Senhor Morte com uma foice representando aí a questão da morte. Nós temos aí o pulverizador de agrotóxico, tem ali a imagenzinha de uma caveira já explicando que é algo venenoso. Tem o símbolo da radiação influenciando na questão da radioatividade, tá? Por exemplo, aguando pés de tomate. Eu tenho um roedor perguntando para o rapaz que está pulverizando esse agrotóxico se quando ele come as verduras ele também usa essa máscara. Por quê? Porque esse veneno ele não fica só na folha, ele cresce e está dentro das moléculas da planta, do vegetal. Ou seja, ele vai influenciar quando nós formos nos alimentar. E aqui eu tenho pessoas, tá? Participando aí, realizando essa pulverização sem o menor tipo de equipamento, né, que a gente chama de EPI, sem o menor tipo de equipamento. A pessoa não usa máscara, ela usa, por exemplo, uma blusa. A blusa ela tem tecido, tá? E esse tecido ele não impede as moléculas de entrar na sua via respiratória. Ela não usa, por exemplo, um macacão, ela não usa uma luva, ou seja, ela está totalmente exposta a esse veneno. Lembrando, pessoal, não é que a pessoa vai aplicar isso uma vez e vai se sentir mal logo em seguida. Alguns organismos isso de fato acontece, mas são aplicações que vão se acumulando dentro do corpo. Então tudo isso gera aí o aumento, por exemplo, dos índices de câncer, principalmente nas zonas rurais, que estão passando por esse processo de industrialização e de modernização, ou seja, quase todo o território brasileiro. Então, muito simples, tá? Uma revisãozinha supimpa para vocês. As questões estão aí para que vocês tenham aí qualquer dúvida, vocês falam comigo por e-mail, tá? Fiquem em casa e se cuidem. Espero que vocês estejam bem. Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijão
Fiquem bem, tá certo? E que tudo dê certo para que a gente consiga se ver o mais breve possível. Tchau, tchau.